Oi novamente, galerinha do 8º ano. Mais uma resolução de exercícios agora de gramática. Tá ok? Novamente, para cada bloco, teremos 10 questões para cada conteúdo. Primeiro que nós vimos logo no início do ano foram os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então a gente tem alguns exercícios. Opção incorreta quanto aos elementos da comunicação. Então, a opção errada é o código, é o contexto, a situação, os objetos reais ou fictícios. Não. Código é o quê? Código é a língua utilizada para você emitir sua mensagem, não o contexto. Por isso a letra C está errada. São características da função emotiva. Foco no receptor? Está errado? É a pergunta que está aí. Errado. Não é foco no receptor, é foco no emissor. De emoção. Questão 3. Cada função da linguagem corresponde a um dos elementos da comunicação. Todas estão com a sua função e com o seu elemento correto. Qual é que está errada? A metalinguística, não é o canal, é a língua. Tá ok? É a língua que é o foco da metalinguagem. 4. Agora não é múltipla escolha, para você indicar a função predominante. Lembrando que eu cheguei a comentar que às vezes o mesmo trecho ele pode ter várias funções, só que uma vai predominar em relação às outras. Então, olha só, você é tão avoada, pousou meu coração, moça, escuta esta toada cantada em sua canção. Função apelativa, você está apelando ao seu receptor, tá ok? Você tenta convencer o seu receptor. Letra B, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Entrou a palavrinha eu, está falando de si mesmo, então é a função emotiva, função que exprime as suas emoções. Muitos curiosos já foram ver em Campos a ossada das cabeças de um animal de grande porte, encontrada no fundo do mar, perto da cidade. Só os ossos da cabeça pesam 50 quilos. Tá ok? Essa função aí é aquela referencial, faltou aí a letra C, tá ok? Função referencial. Está falando do contexto aí utilizado. Letra D, o que quer dizer cativar? Cativar significa criar laços. Quando você usa a língua para explicar a própria língua, você tem a função metalinguística, a língua falando dela mesma. Então, eu tenho a língua explicando o que é uma palavra dela, cativar. Olá, como vai? Eu vou indo, e você? Tudo bem? Essa é a função fática, lembra-se, para você testar. O telefone você testa. Alô? Oi, tudo bem? Você está testando se o seu receptor está te ouvindo. Tá ok? Letra E, fática. Texto do número 5, desabafo. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções de linguagem, como eu falei, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Então, uma função sempre vai sobressair em relação às outras. No fragmento da crônica, desabafa a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então, na função emotiva ou expressiva, o que vale é a emoção de quem está escrevendo. Tá ok? Letra B de bola. 6. Alternativa que contém a sequência correta das funções de linguagem. Então, a função que tem ênfase no emissor, que já vimos nas questões anteriores. O foco é a primeira pessoa, é a função emotiva. Está lá embaixo a relação. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos, é a linguagem da comunicação. Então, é a função referencial. Você põe em evidência o assunto. Pensa numa notícia, o que importa ali é o assunto que está sendo discutido, função referencial. Tá? Busca mobilizar a atenção do receptor, é a função conativa. Tá ok? Você tem o foco no receptor. Um anúncio publicitário, ele pensa no receptor. Ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a comunicação, a conexão entre os falantes. Você testa o canal que você está utilizando, é a função fática. Tá ok? Visa a tradução do código. Toda vez que a gente falar em código, pense na língua, é a metalinguística.
voltada para o processo da estruturação da mensagem. Quando você pensa na mensagem, pensem no poema. Está pensando ali em como ele vai ser estruturado. É a função poética. Número 6, função poética. A sequência ficou a letra C. 7, temos uma tirinha do Calvin. Para tentar convencer o pai a comprar seu desenho, Calvin empregou uma função de linguagem. Então, qual é a função que você tenta convencer o leitor? É a função conativa. Tá? Letra E. Poética. Falou em poesia, já tem que ficar ligado naquela característica. Quando a gente leva em consideração a poesia, ou a gente tem a função emotiva, ou a gente tem a função poética. Vamos ver aí. Que é a poesia, uma ilha cercada, tá? Das palavras por todos os lados, que é um poeta. E aí, qual é a função predominante? Nesse caso, não tem como separar, porque está falando de poesia. Quando fala de poesia, está pensando na construção do texto, função poética. Só que a gente tem um poema falando do poema. Então, a gente tem um tipo de texto falando dele mesmo, função metalinguística. Poética, porque está pensando na estrutura do texto, e metalinguística, porque é o poema falando dele mesmo. Tá? Questão 9. Elementos que integram o processo de comunicação e poética. O código é a palavra, a língua escrita. O emissor é quem está escrevendo o texto, e a mensagem em si. Então, código, emissor e mensagem. E o 10, novamente, a gente vai colocar as funções e o foco dessas funções. Então, é emotiva, ela pensa no emissor. Referencial, o contexto, a situação em si de comunicação. Poética, está pensando na mensagem. Pensa poema, aquele texto bem bonito. Conativa, você pensa no destinatário. Tá? Metalinguística, você está pensando no código. E a fática é o canal de comunicação, o teste do canal de comunicação. Beleza? E a gente encerra funções e elementos da linguagem.